palavra de Deus, ela é suficiente. É isso que aquele centurião percebeu. Ele chegou para Jesus Cristo e disse: não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Diga uma só palavra e é suficiente. E o meu servo será curado. Esse centurião percebeu uma percepção que muitos da época de Jesus Cristo não tinham percebido: a suficiência da palavra de Jesus Cristo. Ele disse para Jesus, em outras palavras: a tua palavra, Jesus, ela é suficiente. Quer dizer, a tua palavra basta. Ela é a condição para resolver o meu problema. No agora, no aqui e agora. Nessa necessidade premente, onde me encontro com o meu servo. O Senhor diz uma palavra. Basta. Jesus Cristo diz às Escrituras que ele ficou admirado com esse posicionamento desse centurião. Esse homem tinha percebido o peso, o valor da palavra de Jesus Cristo. E Jesus Cristo admirou tal percepção. Ele valorizou a palavra de Jesus Cristo, pois ele percebeu a autoridade da palavra de Jesus Cristo. De tal maneira que ele não pediu a presença de Jesus Cristo. A tua palavra é suficiente. O centurião está ensinando para nós, os cristãos de hoje. Nós não temos a presença de Jesus Cristo da forma física como ele teve, mas nós temos a palavra. E o centurião disse: a tua palavra é suficiente, a tua palavra basta. Diga uma palavra e meu servo será curado. A tua palavra, ela é suficiente. Uma palavra tua vai fazer com que essa enfermidade que está aqui no meu servo parta, vá embora. Deixe o corpo dele livre. Não precisa se preocupar com a tua presença. A tua palavra é suficiente. A tua palavra tem autoridade nela. Ela vai trazer a solução para o meu problema. Era esta colocação que aquele centurião estava fazendo para Jesus Cristo naquele momento, onde ele podia ter a presença e a palavra. Mas uma condição fazia com que ele não quisesse a presença de Jesus Cristo na sua casa. É porque ele se achava indigno. Ele, como centurião romano, uma autoridade, ele sentia-se indigno de receber a presença de Jesus Cristo. Mas, se Jesus falasse uma palavra, era o suficiente. Ele cria nisso, que essa palavra de Jesus Cristo resolveria o problema da vida dele naquele instante. Pois a palavra de Jesus Cristo é carregada de autoridade. E ele explicou.
Eu sou um homem que eu tenho autoridade. E sou sujeito à autoridade. Mas quando eu digo uma palavra, os meus servos a cumprem. Assim, tu és homem de autoridade. É isso que ele estava dizendo. Jesus, tu tem autoridade. E tu dizes uma palavra e os teus servos virão e libertarão o meu servo dessa condição na qual ele está. E ele sairá das garras da morte. Então, ele viu o que em Jesus Cristo? Uma pessoa com autoridade. Sem dúvida alguma que ele já tinha sondado os passos de Jesus Cristo e ele sabia de tudo, todos os atos de Jesus Cristo. Então havia algo em Jesus Cristo que não era comum. E ele viu, nesse incomum que há em Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo. E Jesus ficou admirado dessa percepção da autoridade. Esse centurião colocou Jesus Cristo num patamar muito mais elevado do que aqueles que estavam vendo e acompanhando Jesus Cristo. O centurião colocou Jesus lá em cima, como aquele que tem autoridade. No reino invisível. E Jesus já vinha publicando que o reino de Deus era chegado. Então o centurião deduzia, se ele prega um reino, ele tem súditos, ele é rei, ele tem autoridade. Ele é senhor desse reino e ele tem autoridade. Ele vai dizer uma palavra e o meu servo será curado. O meu servo será curado. Eu me livrarei dessa dor de cabeça e terei esse grande amigo, meu servo, são diante de mim. Basta apenas uma palavra. A palavra de Jesus para esse homem era suficiente. Jesus disse, eu nunca vi uma fé dessa em Israel. Ninguém colocou nesse patamar a minha posição. Ninguém viu a minha posição como este homem viu. Este homem teve uma percepção da minha autoridade. Ele teve uma percepção do meu reino e do poder do meu reino. E Jesus deu uma grande conclusão. Esse homem tinha uma grande fé. Aí estamos vendo que é ter uma grande fé. Um centurião, um gentil, Jesus colocando como um homem de grande fé. Uma fé que ele não encontrou no rol que pertence aos seus, o povo de Israel. Não viu entre o povo de Israel uma fé da amplitude da fé daquele centurião. Jesus não viu naquele povo religioso que seguia as suas tradições, o ensinamento dos seus mestres. Ele não encontrou nesse povo religioso uma fé da medida da fé de um gentil, que era o centurião. Veja, não encontrou. Então, ele exaltou a fé do centurião. Ele exaltou a fé do centurião. Jesus colocou a fé do centurião
lá em cima como uma grande fé. E nós podemos ver bem, ele colocou a palavra de Jesus Cristo como uma palavra suficiente para resolver aquele problema de doença que estava afligindo ele. Na parábola do rico que estava no inferno, o rico dizia: avisa os meus parentes para que não caiam nessa situação. Então Abraão respondeu para eles: eles não precisam, eles têm a palavra lá com eles, e a palavra é suficiente. Esse é o recado de Deus para nós hoje. A palavra de Deus é suficiente. Suficiente para nos tirar de todos os nossos problemas na vida. Pois Deus já se definiu como o provedor. Deus é o nosso provedor. Nós temos apenas agora que tomar posse, que jogar nossa âncora nas promessas de Deus e segurá-las. Se soprar, vão soprar as tempestades, as más notícias, mas nós vamos ficar firmes nas promessas de Deus. Ao ficarmos firmes na promessa de Deus, nós estaremos dizendo o que disse o centurião: basta a tua palavra. A tua palavra é suficiente para me tirar dessa condição da minha vida, para me tirar desses problemas da minha vida. Pois tu sois o provedor. Olha aí, Deus é apresentado como o nosso provedor. Então temos que segurar essas promessas de Deus. Jogar nossa âncora. A nossa âncora é a nossa fé. É a mão que agarra essas promessas de Deus, que são as nossas bênçãos, e as traz do céu para a terra. E assim, aquilo que está no reino de Deus é trazido para o reino, que está no reino dos céus é trazido para o reino de Deus aqui na terra, através da mão da fé. E a mão da fé é simples. É simplesmente nós nos apegarmos às promessas de Deus. A âncora é como extensão da nossa mão. A gente joga a âncora na promessa e segura essa promessa. E assim a gente baixa do reino dos céus as bênçãos que Deus já nos tem dado e vamos trazer para a nossa vida no dia de hoje. E se fará aqui na terra a vontade de Deus como é feita no céu. Pois Deus quer o nosso bem. Deus quer a nossa prosperidade. Deus quer que vá bem a nossa alma, nosso espírito, como o nosso corpo. Isso a gente pode ver lá em Josué, aquela recomendação: medita nessas minhas palavras e de Deus, para que prosperem os teus caminhos. Deus está anunciando prosperidade para os caminhos daqueles que creem. Isso não quer dizer que não vai chover no seu terreno, não vai ter tempestade no teu terreno. Deus nunca falou isso. Pois na palavra Jesus disse que sobre a rocha vai soprar ventos, tempestades, vai ter angústia, mas nós sairemos vitoriosos. Pois o Senhor confirmará a sua palavra com sinais e milagres. O Senhor está de olho na sua palavra para a fazer cumprir.
Isso é a nossa fé. Isso é a nossa convicção. A palavra de Deus, ela é suficiente. Deus está de olho nela para fazer cumprir. E a Escritura também diz que Deus confirmará as palavras dos seus servos. Isto significa que nós não seremos envergonhados. Isto quer dizer que nós teremos resposta. Creia somente. Deus honra os que têm fé. Quem crê, verá. É uma boa nova, né? A palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é autossuficiente. Essa foi a grande fé daquele centurião que passou essa lição para nós e que permanece e que deve ser o foco da nossa vida, que a palavra de Deus é suficiente. Ela tem autoridade. É uma boa nova, né? E Deus nos ama, pois Ele provou o amor dele dando seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma boa nova, né? A autossuficiência da palavra de Jesus Cristo.